Como é que a gente sabe que uma coisa é verdade? Essa pergunta, que parece tão simples, na verdade, é uma das questões mais profundas da filosofia. E um dos maiores pensadores da história, Santo Agostinho, deu uma resposta, no mínimo surpreendente, que mudou tudo: a teoria da iluminação divina. Pensa só um pouquinho. Como é que alguém tem certeza absoluta que 2 mais 2 são 4? Ou que, sei lá, a justiça é um valor importante? A nossa mente, bem, a nossa mente falha, a gente muda de ideia o tempo todo. Então, como é que uma coisa tão instável como a nossa cabeça consegue acessar verdades que parecem eternas, que nunca mudam? De onde é que vem essa certeza toda? Pois é, a resposta de Agostinho foi absolutamente radical para a época dele. A ideia é a seguinte: a gente não chega, na verdade, sozinho. A nossa mente, por si só, não dá conta do recado. Ela precisa de uma ajuda externa, uma espécie de luz para iluminar o caminho e deixar a gente enxergar. Bora entender como é que essa ideia funciona na prática. Ok? Então, o nosso roteiro vai ser este. Primeiro, vamos ver qual era a luz da verdade que Agostinho procurava. Depois, o que é exatamente essa tal de iluminação. A gente vai ver também os dois tipos que ele pensou, a diferença crucial entre crença e conhecimento, como isso ilumina a mente e o mundo e, por fim, o legado incrível que ele deixou. Vamos lá, começando pelo começo. Qual era o grande quebra-cabeça que o Agostinho estava tentando resolver? Então Agostinho viveu ali, sabe, numa época de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. E tinha uma coisa que não saía da cabeça dele, uma contradição. A nossa mente muda o tempo todo, as nossas opiniões, então. Mas mesmo assim a gente consegue entender verdades que são imutáveis, tipo as da matemática ou a ideia de justiça. A pergunta dele era: como é que uma coisa que muda tanto consegue agarrar uma coisa que é para sempre, que é eterna? E a resposta dele para isso está toda nesse conceito central. Vamos então definir o que ele queria dizer com iluminação. Olha, para Agostinho, iluminação não é aquele estalo, aquele relâmpago de inspiração que vem do nada. Não, é para a gente imaginar mais como o sol. Sabes? Uma fonte de luz constante que Deus joga sobre a nossa mente. Sem essa luz, as verdades eternas ficariam lá, no escuro, totalmente invisíveis para a gente. Essa ideia fica ainda mais clara se a gente comparar com o que Tomás de Aquino disse séculos mais tarde. Para o Aquino, a iluminação era tipo uma ferramenta que a gente ganha quando nasce, uma capacidade que já está ali estática. Já para Agostinho, não. Era uma coisa muito mais dinâmica, uma luz divina que acompanha a gente ativamente, sabe? Momento a momento, a vida toda. Mas como é que essa luz divina funciona na prática, afinal? A filosofia de Agostinho aponta para 2 modelos principais de como isso poderia acontecer. O primeiro modelo é bem direto. Deus simplesmente dá as respostas prontas, tipo uma revelação na Bíblia, sabe? Mas é o segundo modelo que é o coração do pensamento de Agostinho. Nele, Deus não dá o conhecimento de bandeja, ele dá a capacidade de enxergar. Ele ilumina a mente para que a gente consiga descobrir a verdade por conta própria. E aí, qual dos dois Agostinho realmente defendia? Essa citação dele aqui é genial e mostra bem que é o segundo ponto. Pensa assim: quando 2 pessoas concordam sobre uma verdade, não é porque uma convenceu a outra, não. É porque as 2 mentes, debaixo da mesma luz divina, estão consultando um padrão de verdade que está acima delas, que é comum para as 2. É como se as 2 pessoas estivessem olhando para o mesmo objeto, que está sendo iluminado pela mesma luz. E essa ideia de ver a verdade com os próprios olhos nos leva a uma distinção que, para Agostinho, era fundamental. A diferença gigantesca entre simplesmente acreditar em algo e saber de verdade. Numa obra dele chamada De Magistro, ou O Mestre, Agostinho usa uma analogia muito boa. Ele diz que um professor humano só pode nos dar palavras, ideias. A gente ouve, pode até acreditar no que ele está falando, mas isso para Agostinho ainda não é conhecimento de verdade. A crença, veja bem, vem de fora. Vem da autoridade de outra pessoa. É útil, claro, mas é um tipo de conhecimento de segunda mão. Já o conhecimento de verdade, por outro lado, é sempre em primeira mão. Ele acontece quando a nossa própria mente, com aquela ajudinha da luz divina, entende a verdade diretamente, sem intermediários. E o ponto crucial é este aqui. Para Agostinho, o verdadeiro mestre não é uma pessoa. É a própria verdade, que se revela dentro da mente com a iluminação de Deus. Um professor aqui na Terra pode até te dar um mapa, mas é essa luz interior que te permite de facto ler o mapa e enxergar o caminho. Então, a iluminação é basicamente a ponte. É exatamente ela que transforma uma simples crença, mesmo que seja uma crença correta, em conhecimento genuíno. Ela dá a justificação, sabes? A capacidade de ver por si só que aquilo é mesmo verdade. Certo. E onde é que essa teoria toda se aplica? Bem,
Agostinho viu a aplicação dela em duas áreas principais do conhecimento humano. Primeiro, a gente tem que lembrar que Agostinho, que foi muito influenciado por Platão, era bem cético com os nossos sentidos. Ele pensava, como é que dá para confiar na visão, no tato, para encontrar a verdade se o mundo físico está o tempo todo mudando? Para ele, a verdade de verdade não podia estar nessas coisas que mudam, mas sim em um plano superior, algo que vai além dos sentidos. Com isso em mente, a iluminação acaba tendo duas funções gigantes. A primeira, explicar como é que a gente entende verdades abstratas, tipo as da matemática, que não dependem do mundo físico. E a segunda, essa é muito legal, explica como a gente forma conceitos. Já parou para pensar como é que depois de ver um pinheiro, um carvalho, uma palmeira, a nossa mente cria o conceito universal de árvore? Pois é, para Agostinho, essa capacidade de enxergar a árvore universal por trás de cada árvore específica, isso é um ato de iluminação divina. Ok, e para a gente fechar, qual foi o impacto dessa ideia tão poderosa? Olha, essa teoria não foi só uma ideia interessante, não. Ela se tornou um dos pilares de todo o pensamento da Idade Média. As perguntas que Agostinho levantou sobre a relação entre a fé e a razão, sobre de onde vem o nosso conhecimento, essas questões ecoaram por séculos e, de certa forma, continuam a nos desafiar até hoje. E isso tudo nos deixa com uma última questão para pensar, né? Se a verdade depende dessa luz divina, então qual é o papel da nossa própria razão? A gente fica só aqui como um recipiente passivo esperando ser iluminado? Ou será que somos parceiros ativos nessa busca? Essa tensão, esse cabo de guerra entre a graça divina e o esforço humano, está bem no coração do legado de Agostinho. É um quebra-cabeças que a filosofia, até hoje, continua tentando resolver.